O livro-texto da ciência ambiental é do Thaler Miller, que faz todas, será um livro básico para a disciplina. As principais ideias do curso, que a gente versa sobre a sustentabilidade. Estamos degradando o capital natural. Existem 4 princípios que dão sustentação aos ambientes naturais. Aplicando esses 4 princípios, podemos viver de forma mais sustentável. E existem custos e benefícios ao se tomar decisões ambientais. E as decisões ambientais devem se basear no conhecimento científico de como o ambiente funciona. Nós temos que tomar decisões quanto ao uso do ambiente, porque tivemos e ainda temos sociedades modernas que sofreram colapso. Aqui nessa transparência, vocês estão vendo nesse slide 2 exemplos de sociedades modernas que sofreram colapso, como em Ruanda, em 1994, e Rússia, em 1998. Uma das prerrogativas que temos para estarmos dentro dessa perspectiva não tão interessante, né, em relação ao uso do ambiente, é o crescimento populacional humano. Por muito tempo, os humanos, de 2 a 5 milhões de anos atrás, estava na forma de caça e coleta. Depois houve a Revolução Agrícola, em que, para a produção agrícola, houve a necessidade de formar assentamentos humanos. E aí as populações humanas permaneceram por mais tempo em algum ambiente, em algum local, para que houvesse a produção agrícola e o alimento a ser fornecido para esta população. Depois houve a conexão entre os continentes e, com isso, uma primeira pandemia, vamos pensar assim, né? Houve uma epidemia, principalmente na Europa, mas também na África, chamada-se peste negra, em que grande parte da população humana, naquele momento, ela morreu, né? E com essa mortandade elevada de indivíduos humanos, houve um declínio da população humana. Mas, com a Revolução Industrial, a espécie humana começou a crescer e temos atualmente um crescimento exponencial de em torno de 2% ao ano, e atualmente nós estamos num patamar acima de 7 bilhões de pessoas e que já estamos acima da capacidade de suporte da nossa Terra, do nosso planeta. Um viés importante relacionado com o uso ambiental e a parte social, que é um tripé, né? Social, econômico e ambiental, é a pobreza humana. Temos que o crescimento econômico ele aumentou 8 vezes entre 1950 e 2005. Até o momento, esse crescimento econômico é importante para muitos países e para
até o uso desse crescimento econômico para a pandemia atual do coronavírus, em que temos 1/5 da população da Terra, ou 1,1 bilhão de pessoas, vive com menos de R$8,50 ao dia, ou menos que R$75 por mês. Atualmente, a pobreza foi intensificada com a pandemia do coronavírus e como os governantes, os governos trabalharam com isso. Mas a pobreza afeta a qualidade do ambiente. Temos aqui a perda da biodiversidade, em que há vários itens para essa consequência. Uma seria a destruição pelo desmatamento e alteração devido à poluição dos habitats naturais. O número de espécies cadastradas gira em torno de 1,75 milhões, sendo que o número de espécies estimadas fica em torno de 14 milhões. E a taxa de extinção é de 10 a 30 mil espécies por milhão de espécies por década, sendo que o desaparecimento das espécies conhecidas é em 17 a 60 anos. Se contarmos com os vários tipos de extinção de espécies, a cada meia hora, uma espécie é extinta no nosso planeta. Aqui temos uma foto da ararinha azul, sendo que ela é considerada extinta por ela não está mais dentro do habitat natural dela e temos poucos indivíduos em cativeiro. E uma questão, né, não tão atual, já estamos dentro desse século, já visualizando, sentindo o aquecimento global. Então, aqui temos nessa figura os índices de temperatura média na superfície da Terra, e aqui no Brasil temos que acima do zero é o aumento da temperatura, então esse aumento da temperatura ocorreu mais intensamente no final do século passado e atualmente está sendo esse crescimento está contínuo, e aqui abaixo são as temperaturas negativas. Então, a degradação do capital natural é uma das perdas da biodiversidade e é uma das alterações importantes dos nossos ecossistemas naturais. Aqui vocês estão visualizando a substituição da vegetação natural, que aqui temos algumas partes ainda com a vegetação natural, substituída e muitas vezes a vegetação queimada e desmatada para ser usado o solo para a produção agrícola. Então, as questões ambientais, elas são permeadas pelo ambiente, ecologia e o ambientalismo. E várias matérias, ciências, compõem a ciência ambiental. Nós temos as ciências biológicas, como, por exemplo, a ecologia, ciências exatas, como as ciências atmosféricas, as ciências da Terra, como a geologia, ciências médicas, epidemiologia, as ciências humanas, como política e sociologia, e as ciências tecnológicas, como as engenharias. Então, de uma forma natural,
A ciência ambiental, ela é inter e transdisciplinar. Aí temos, então, o capital natural, que ele é transformado em recursos naturais para que nós, humanos, os utilizamos, como ar, água, solo, terra, biodiversidade, minerais e energia. E esse capital natural, eles nos fornecem os seus serviços naturais, como, por exemplo, purificação da água, renovação do solo, reciclagem de nutrientes, polinização, controle do clima e controle de pragas. Então, como serviços do ecossistema, nós temos que consistem no fluxo de materiais, energia e informação dos estoques de capital natural, que se combinam com os serviços de capital humano e manufaturado para produzir bem-estar humano. Aqui embaixo eu estou apresentando vários itens de serviços do ecossistema, desde regulação da composição química da atmosfera, como suprimento de água, recreação em cultura e recursos genéticos como exemplo. E nós podemos mensurar tanto a quantidade como a qualidade desses serviços. Então, aqui no estado do mundo, nós tivemos a publicação pela WWF no ano de 2000, de vários serviços ambientais nos vários ambientes, agrícola, costeiro, bosques e água doce. E aqui temos os serviços de fibras e alimentos, qualidade e quantidade de água, biodiversidade e fixação de carbono. E aqui as flechinhas que vão decrescendo, grande parte estão em declínio de disponibilidade, né? E grande parte está com uma condição até boa, como estamos aqui em amarelo, mas a parte de água doce, ela está em perigo e até com uma condição má. Então, a gente tem que trabalhar de uma forma sustentável. E a sustentabilidade é viver da renda ambiental. Então, nós temos aqui os recursos biológicos e serviços do ambiente. E aí, o capital natural, ele pode ser usado, e aí, com isso, você tem uma degradação desse capital natural para a criação de gado ou agricultura, por exemplo. E aí nós podemos trabalhar com soluções. Um exemplo é proibir o corte raso. E aí as compensações, repor o bem ou serviços, são compensações tanto ecológicas como sociais e econômicas. E aí os indivíduos fazem a diferença. Então as ideias, políticas, ações sociais fazem a diferença. Nós temos, então, os tipos de ambientais de sociedade. As sociedades insustentáveis, elas exaurem todos os recursos ambientais, e aí as insustentáveis exaurem tudo, e aí você não tem como repor aquele recurso. A sociedade sustentável, ela utiliza uma parte, e a outra parte que não é utilizada, ela pode se recompor. E aí é uma renda e que você pode reutilizar aquele recurso. Para os países desenvolvidos, as sociedades insustentáveis, o problema maior é a poluição. E para os países em desenvolvimento, é o crescimento populacional humano. Em termos de histórico, né, um marco histórico, para este conceito de desenvolvimento sustentável foi feito na Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, Nosso Futuro Comum, de 1987. E lá, o desenvolvimento sustentável tem como conceito aquele que atende às necessidades do presente, sem comprometer
a possibilidade das gerações futuras atenderem suas próprias necessidades. Temos o seguinte: são países desenvolvidos, enfatizam o ambiente, já que a poluição é o problema maior. E os países em desenvolvimento enfatizam o crescimento econômico, já que pelo combate à pobreza. Mas ambos aceitaram o conceito de desenvolvimento sustentável, que é a melhoria contínua do padrão de vida. Aqui é uma forma de mensurar o uso da terra e como que a gente está usando essa terra, se é uma forma sustentável ou não, que é chamado de pegada ecológica. Então, aqui nós temos como exemplo o arroz. A pegada de uma pessoa é o consumo anual da produção da pessoa, tá? Pela produção anual. E aí nós temos o cálculo da área necessária para uma pessoa. A pegada de um país é a área de uma pessoa multiplicada pela área daquele país. No caso do Brasil, nós temos 4 vezes o Distrito Federal, isso considerando 137 milhões de pessoas. Agora nós estamos muito mais que isso, então é só multiplicar. E a pegada da terra é você pegar a área da terra plantada de arroz, multiplicado pela área necessária de uma pessoa. Então, nós temos aqui 260 vezes o Distrito Federal, somente para a produção do arroz para consumo humano. Aí você tem que acrescentar outros alimentos, áreas de florestas, oxigênio, bens minerais e absorção de lixo, por exemplo. Então, aqui nós temos a visualização dessa pegada ecológica de 3 países, Estados Unidos, Holanda e Índia. Se a gente considerar aqui em cima pegada ecológica per capita, que é por pessoa, então você tem hectares por pessoa. Nós temos que os Estados Unidos, ele está quase 10 vezes a pegada ecológica que seria de uma forma sustentável. A Holanda, um pouco menor, devido à área do país, e estamos quase 4 vezes, 4 pegadas seria, né? E a Índia é um país que não come carne, né? Então, nesse caso, é menos que uma pegada per capita. Mas se você considerar a área total do país, nós temos que os Estados Unidos continuam sendo o imperador, né, relativo aos problemas ambientais. E, no caso, ele utiliza 3 bilhões de hectares, que corresponde a 20% da superfície dos continentes. No caso da Holanda, como é um país menor, nós temos 62 milhões de hectares. E a Índia é um país maior que a Holanda, estamos já atingindo 880 milhões de hectares. Então, aqui é uma forma de visualizar esse item de pegada ecológica, em que nessa linha tracejada aqui em cinza, nós estamos já superando a biocapacidade total da Terra, né? Então, nós temos o número de terras usadas pela humanidade ultrapassando a sua biocapacidade. E aqui, em termos de pegada ecológica, nós temos o Brasil aqui embaixo e os Estados Unidos aqui em cima.